Speak Prosodireito igual 90%. Prepare-se para descobrir a história arrepiante de Isabel Báthory, a Condessa Sangrenta. Você se atreve a conhecer os horrores cometidos por essa mulher na Europa medieval? Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Vamos falar sobre Isabel Báthory, uma condessa húngara do século XVI, envolvida em uma lenda negra que a tornou a figura mais sedenta da história. Seu nome sussurra o terror ainda hoje, embora a verdade seja misturada com exagero. A magnitude de sua história é inegável. Imagine uma mulher da nobreza, com imenso poder e uma vida cheia de luxos, que é envolvida em acusações de crimes horríveis. O que levou essa mulher a cometer tais atrocidades? Essa é a pergunta que vamos tentar responder. As histórias sobre a Condessa Sangrenta são arrepiantes. Dizem que ele torturou e assassinou centenas de jovens camponeses, tomando banho de sangue para manter sua juventude. Essas terríveis acusações, embora possivelmente exageradas em seu número, pintam uma imagem de crueldade e perversão sem precedentes. Lembre-se de que a informação que foi disseminada na época foi influenciada pelas tensões políticas e sociais da época, e isso é algo que devemos levar em consideração. A lenda da Condessa Báthory transcendeu as fronteiras da Hungria, tornando-se um mito que inspirou inúmeras obras de arte, livros e filmes. Sua história, uma mistura de realidade e fantasia, nos convida a refletir sobre o poder, a crueldade e o fascínio exercidos pelas figuras sombrias da história. O que realmente está nisso tudo? Vamos desvendar a lenda, separando o mito da realidade, pouco a pouco. Imagine, por um momento, a opulência e o poder da família Báthory. Eles não eram nobres, sua linhagem voltou séculos, entrelaçando com a realeza húngara e a nobreza polonesa. As gerações de Báthory's acumularam terras, influência e, é claro, inimigos. Seu poder político se estendeu como uma web, tecendo alianças e rivalidades no complexo tribunal europeu do século XVI. Eles eram uma família acostumada à riqueza, luxo e exercício de poder sem limites. Sua ascendência contou a você uma história de casamentos estratégicos, de alianças que garantiram sua posição e ampliaram sua influência. A imposição de castelos e vastas propriedades testemunharam sua riqueza e status. Mas lembre-se de que, juntamente com a riqueza, a rivalidade e a luta pelo poder também vieram. Nas intrincadas redes políticas da época, o Báthory se moveu com habilidade, mas também com consequências perigosas. Um deslize, uma aliança mal calculada, pode desencadear uma guerra. As conexões políticas de Báthory foram cruciais para entender seu poder e cair. Eles faziam parte de uma elite que controlava o destino da Hungria e suas regiões vizinhas. Seus casamentos e alianças não eram apenas problemas de amor, mas ferramentas para manter e expandir sua influência. Esse tecido de poder, tão complexo quanto perigoso, foi o cenário onde Isabel Báthory estrelou sua história macabra. Lembre-se, seu legado de família a marcou profundamente. Então, imagine o pequeno Isabel Báthory, cercado por luxo e empregadas. Ele cresceu em imponentes castelos, com vasta terra e uma vida que a maioria só podia sonhar. Sua educação, no entanto, não era apenas a de uma senhora nobre. Ele recebeu instruções em idiomas, música e artes de sua classe, mas também em política e estratégia, preparando-a para um mundo onde o poder foi disputado com unhas e dentes. Mas essa vida privilegiada não estava isenta de sombras. O tribunal húngaro era um viveiro de intrigas, alianças políticas e rivalidades. Desde a infância, Isabel testemunhou a crueldade e a ambição dos poderosos. Um ambiente que sem dúvida moldou seu caráter na sombra dos castelos e nos segredos da nobreza. Apesar de sua educação refinada, a vida de Isabel não estava livre das limitações impostas às mulheres da época. Seu futuro foi encomendado. Um casamento estratégico para consolidar o poder de sua família. Esse destino, no entanto, estava entrelaçado com as histórias de horror e crueldade que o tornariam uma lenda. Como esse futuro pré-estabelecido afetaria o jovem Isabel? Essa é uma pergunta que apenas o tempo e suas ações responderiam. Mas essa vida de luxo logo mudou. Aos 11 anos, eles se casaram com você com o conde Ferenc Nadasdy, um homem muito mais velho que você, um magnata poderoso e um comandante militar experiente. Imagine a cerimônia, o peso dos vestidos, o som das trombetas, um casamento arranjado, uma união política e não um romance de conto de fadas. Ele, bronzeado em 1000 batalhas, era o oposto dos jovens e mimados Isabel. Prosodic Speak. Speak Prosodireito igual 90%. A influência do conde Nadasdy foi decisiva na formação de Isabel. Seu caráter rígido e sua mentalidade pragmática, forjados nos campos de batalha, profundamente contrastaram com a educação refinada que ela havia recebido. Ele o ensinou, talvez sem intenção, a dureza do poder,
a importância da estratégia e a pouca consideração dada à vida humana nos círculos da nobreza. As frequentes ausências da contagem em campanhas militares deixaram Isabel com considerável poder, mas também com grande solidão. Sua educação aristocrática e a ausência de seu marido criaram um vazio que, com o tempo, seria preenchido de uma maneira terrível. A influência da contagem, embora à distância, foi fundamental na criação do monstro em que se tornaria. Então, imagine a vida em Ashite. Um castelo imponente, localizado em uma colina solitária, cercada por uma paisagem agregada e misteriosa. Sua pedra, paredes altas e cinzentas pareciam desafiar a passagem do tempo. Testemunhas mudos de séculos de história. De suas janelas, você pode observar um extenso panorama, com campos intermináveis e um vasto céu, às vezes ameaçador, às vezes sereno. O castelo era um microcosmo de poder, um abrigo opulento e, ao mesmo tempo, um lugar de isolamento, longe da agitação da corte e do mundo exterior. Dentro de suas paredes, a opulência era esmagadora. Salas suntuosas, decoradas com estofados ricos, móveis de madeira escura e pesada e castiçais de vidro que refletiam a luz de velas, criando uma atmosfera ao mesmo tempo luxuosa e sombria. A pintura da pintura adornava as paredes, contando histórias de batalhas, romances e poder. Você, no meio de todo esse luxo, estava no centro de um mundo de privilégios e também de profunda solidão. Mas essa opulência escondeu um isolamento profundo. Astice estava longe de tudo, um lugar remoto e quase inacessível. O castelo, com suas paredes grossas e suas poucas janelas, parecia uma fortaleza, uma prisão dourada. A vida passou em um ritmo lento, marcado pelos ritmos da natureza e pelo imponente silêncio do lugar. Você pode caminhar pelos jardins, se ousar fazê-lo, mas a imensidão da paisagem e a solidão do lugar o tornaram um espaço que poderia parecer majestoso e ameaçador. Mas o que realmente aconteceu em Ashite? Os rumores começaram a circular sutilmente, como o vento gelado que chicoteou as janelas do castelo. Eles conversaram sobre uma crescente obsessão de Isabel por sua beleza, uma obsessão doentia que a consumia. Dizia-se que sua juventude desapareceu e que ela, desesperada para parar a passagem implacável do tempo, recorreu a métodos incomuns. Inicialmente, essas eram apenas conversas, sussurros entre os camponeses que trabalharam nas terras vizinhas. Mas as histórias começaram a ganhar força, a crescer em todos os detalhes, alimentadas pelo medo e pela incerteza. Dizia-se que a condessa realizou rituais estranhos, que estavam trancados em seus quartos por horas, e que ela saiu com palidez ainda mais pronunciada. A obsessão de Isabel com a juventude eterna não era um segredo aberto, mas a maneira como ela procurou alcançá-la era. As primeiras suspeitas apontaram para uma busca desesperada por uma poção mágica, um elixir que retornaria sua beleza jovem. Mas a crescente palidez das jovens que entraram a serviço da condessa e nunca mais saíram, começou a alimentar os rumores de algo muito mais sinistro. Imagine Ashite Castle, um lugar imponente, mas frio. Lá, entre suas paredes, a vida das empregadas começou a mudar. Primeiro, houve pequenas punições, sopra para algum descuido, mas a fúria de Isabel se intensificou. Lembre-se de que essas mulheres, jovens e vulneráveis, mal tinham para onde ir. Eles eram camponeses, servos, suas vidas, aos olhos da nobreza, valiam pouco. Os testemunhos subsequentes, coletados após a prisão de Isabel, falam de feridas cada vez mais profundas. False marks, queima com ferro vermelho, pequenos detalhes que, como um todo, pintaram uma pintura arrepiante de abuso sistemático. Ninguém ousou denunciar a condessa, seu poder a protegeu de qualquer tipo de retaliação. Medo era um muro invisível que prendeu suas vítimas. Pense no desespero dessas mulheres, isolado e sem esperança. Seus gritos de assistência foram perdidos na imensidão do castelo, silenciados pelo poder e impunidade de seu tirano. Os primeiros crimes, embora ainda não tenham alcançado a brutalidade que seria conhecida mais tarde, já eram uma mostra da capacidade monstruosa de Isabel de infligir dor e sofrimento. O terror foi instalado nas entranhas do castelo, um presságio do que estava por vir. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%, mas essas punições eram apenas prelúdio. Lembre-se de que eu estava falando sobre uma mudança, as jovens começaram a desaparecer, uma após a outra. Rumores, inicialmente sussurrados nas cozinhas e corredores do castelo, tornaram-se mais insistentes. Eles conversaram sobre agulhas, de queimaduras com ferro vivo, mordidas, de um sadismo que foi além da simples crueldade.
Dizem que Isabel usou agulhas para picar suas vítimas, causando dor insuportável. Outras fontes falam de mordidas, como ela mesma, com as próprias mãos, infligiu ferimentos profundos. Imagine a cena: o metal frio de uma agulha, a pressão dos dentes, o sangue, tudo isso na atmosfera sombria do castelo. As queimaduras com ferro vermelho eram, de acordo com testemunhos, uma prática usual. O ciseio de metal em contato com a pele, o cheiro de carne queimada, um show do dantesque que se desenvolveu entre as paredes do castelo, longe da aparência indiscreta. Pense no terror daqueles jovens, na agonia que tiveram que sofrer. Mas o que levou Isabel a cometer tais atrocidades? A resposta é encontrada nas crenças da época. Imagine um mundo onde a vida e a morte eram mistérios, onde a medicina era rudimentar e a superstição abundava. Nesse contexto, o sangue era considerado algo mágico, um elixir da juventude, uma fonte de vitalidade. Acreditava-se que o sangue jovem e puro poderia revitalizar os idosos, retornando a frescura e a vitalidade perdidas com o tempo. Essa crença, embora hoje pareça absurda, estava enraizada na sociedade da época. Pense nas lendas dos vampiros, o fascínio pelo sangue como um símbolo da vida. Para Isabel, obcecado por beleza e rejuvenescimento, essa crença se tornou uma justificativa distorcida por seus crimes. Ela, convencida de que as mulheres jovens podiam manter sua juventude, não hesitaram em recorrer a uma violência extrema para obter o que ela queria. Não foi simplesmente um assassinato, mas um ritual macabro, uma tentativa desesperada de desafiar a própria natureza. Pense no jovem Ilona Jó, uma das empregadas de Isabel. Você poderia imaginar, talvez, como uma garota assustada, forçada a participar de horrores por medo da fúria da condessa. Seu silêncio, sua obediência, tornou-se uma cumplicidade forçada, uma sobrevivência às custas de inocência perdida. O que você acha que, se considerarmos que sua principal motivação era terror, o instinto de preservação antes de uma ameaça constante e avassaladora? Agora pense em Dorothea Sentes, a pessoa encarregada da administração da fortaleza. Seu papel foi crucial. Ela, com sua posição privilegiada, era responsável por recrutar as vítimas, gerenciando o fluxo constante de jovens que desapareceram no castelo de Ashite. Você acha que a motivação dele era ganância? O desejo de obviamente obter favores e manter sua posição às custas da vida de outras mulheres? Talvez ele tenha procurado ascender na escala social, em um mundo onde a lealdade à condessa significava riqueza e poder. Finalmente, a Katarna Benikar, outra das empregadas. Ela, ao contrário de Ilona, parece ter desfrutado de um certo poder. Acredita-se que ele tenha participado ativamente da tortura das vítimas, e alguns historiadores sugerem que sua motivação poderia ter sido uma mistura de medo, obediência e um estranho tipo de fascínio pela violência. Você pode imaginar a complexidade de suas motivações, qual o papel da lealdade cega, pressão social ou mesmo uma possível perversão em suas ações. Mas Ilona não estava sozinho. Você se pergunta, o que aconteceu com a nobreza húngara? Por que eles permitiram que essas atrocidades continuassem? A resposta é complexa e é baseada em uma rede de cúmplice, alimentada por medo, conveniência e cumplicidade. Isabel Báthory era uma mulher poderosa, pertencente a uma das famílias mais influentes do reino. A tentativa contra ela significava enfrentar uma força considerável, capaz de desencadear consequências devastadoras. Muitos nobres, mesmo aqueles que suspeitavam de atividades de Isabel, preferiram permanecer em silêncio. Era mais fácil olhar para o outro lado do que desafiar uma figura tão poderosa e bem conectada. Além disso, a rede de relações entre a nobreza era complexa, e uma acusação contra Isabel poderia envolver outras pessoas no escândalo, colocando em risco suas próprias posições e privilégios. O silêncio se tornou uma estratégia de sobrevivência. A omissão da justiça não era simplesmente uma questão de indiferença. Foi uma escolha consciente, um pacto tácito entre a nobreza de proteger seus próprios interesses. A pesquisa e o julgamento de Isabel, quando eles finalmente ocorreram, foram um processo longo e complicado, cheio de intrigas políticas e pressões sociais. A verdade sobre a magnitude de seus crimes nos levou a surgir, e muitos dos culpados nunca foram expostos. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90% mais o silêncio quebrou. Um boato, sussurrado entre os camponeses, alcançou os ouvidos do rei Matias II. Eles conversaram sobre tortura, assassinatos, um horror inimaginável perpetrado no castelo de Ashita. Uma investigação foi ordenada, uma incursão na força da condessa,
Um lugar até então impenetrável, intocável, graças à cumplicidade da nobreza. Imagine a cena, a chegada dos soldados reais, a tensão no ar, o silêncio expectante antes da tempestade. O que eles encontraram no interior era muito pior do que eles poderiam imaginar. Corpos, dezenas deles, jovens camponeses, mortos de maneiras assustadoras. As paredes estavam manchadas de sangue. Ar pesado com o cheiro de morte e podridão. Você vai se perguntar como tantas mortes podem passar despercebidas por tanto tempo. A resposta é encontrada no poder, influência e corrupção que cercou a Condessa Bathory. A investigação foi exaustiva, embora tendenciosa pela posição social do acusado. Servim, guardas foram questionados, até alguns nobres que haviam visitado o castelo. Seus testemunhos, embora às vezes contraditórios ou incompletos por medo, pintaram uma imagem aterrorizante da vida dentro dessas paredes. Foram encontrados instrumentos de tortura, evidências irrefutáveis que corroboraram as atrocidades cometidas. As evidências eram esmagadoras, embora o processo judicial subsequente estivesse longe de ser perfeito. Imagine o desespero de suas famílias. Camponeses humildes, nobres empobrecidos, todos unidos pela mesma tragédia. O desaparecimento de suas filhas, irmãs ou até esposas. Seus rostos, antes da vida, agora refletiam apenas a angústia da incerteza. Rumores chegaram aos seus ouvidos, sussurrados sob a proteção da noite, histórias de um castelo sombrio e uma condessa cruel. Investigações subsequentes revelaram testemunhos arrepiantes. Meninas jovens, apenas adolescentes, sequestradas e levadas para o castelo de Ashite. Testemunhos de servos que conseguiram escapar, descrevendo cenas de horror que até o sangue irá congelar. Hoje. Eles conversaram sobre tortura, marcas nos corpos, uma morte lenta e agonizante. Você vai se perguntar, o que aconteceu com suas famílias? Dor, impotência, a busca desesperada por respostas. Muitos nunca encontraram o corpo de seus entes queridos, condenados a viver com a incerteza e o peso de uma perda irreparável. Outros descobriram que apenas permanecem, desapropriação do que antes eram pessoas cheias de sonhos e esperanças. E assim, chegamos ao julgamento. Imagine a cena, uma sala fria e úmida, cheia de murmúrios e aparência acusadora. Você, como espectador, está no meio do caos, observando como esse processo judicial contra Isabel Bathory se desenvolve. Justiça ou vingança? A linha é borrada entre testemunhos contraditórios, pressões políticas e acusações exageradas. As vítimas, ou melhor, suas famílias, clamam pela justiça, mas o sistema será dado? Muitas das testemunhas eram criadas, pressionadas ou até torturadas a declarar contra a condessa. Seus testemunhos, forçados e cheios de inconsistências, tornaram-se a base da acusação. Lembre-se de que, naquela época, a tortura era uma prática comum para obter confissões, o que torna questionável a veracidade das declarações apresentadas perante o tribunal. Como saber o que era verdade e o que era uma falsidade fabricada sob pressão? A nobreza húngara também tinha suas próprias razões para querer ver Isabel Bathory cair. Seu poder e influência representavam uma ameaça, e seu julgamento serviu, em parte, de consolidar a posição de outros nobres. Pense em pressão política e interesses ocultos que foram ocultos após a aparente busca de justiça. Foi um julgamento imparcial ou uma farsa orquestrada por inimigos poderosos? O veredicto caiu como uma laje, prisão perpétua em Ashite. Você imagina a cena, certo? Ela, a condessa, possuía um vasto território, agora confinado a alguns quartos frios e úmidos, cercados por paredes de pedra que seriam seu túmulo na vida. O julgamento, com todas as suas acusações e testemunhos, desapareceu deixando apenas o eco da sentença, um eco que ressoaria por séculos. As paredes do castelo, testemunhas mudas de seus crimes, agora também testemunhavam sua agonia. Sua cela, pequena e escura, mal foi mobiliada, um leito de palha áspero, uma mesa de madeira gasta e um jarro de água. Silêncio, quebrado apenas pelo gotejamento constante da água e pelo vento sussurrando através das rachaduras da pedra, era sua empresa constante. Uma solidão profunda e aterrorizante. Dizem que eles a deixaram em uma sala selada, com apenas uma pequena abertura para receber comida e água. A escuridão, o frio e a solidão penetrante se tornaram seus torturadores mais cruéis. Imagine desespero, arrependimento, o medo que o consumiu nessas paredes. Lá, naquela prisão de pedra, a lenda da Condessa Sangrenta começou a se transformar em algo mais sombrio, mais misterioso. Prosódio de Speak. Speak, prosódio rate igual 90%, 5 anos. 5 anos trancados naquelas pedras frias,
Longe do luxo e do poder que eu tanto ansiava. Eu imagino que seus dias foram consumidos lentamente. Entre a escuridão e o silêncio de sua prisão. Você se pergunta como foi o fim. As crônicas falam de uma morte silenciosa e quase imperceptível, como se a mesma vida o tivesse abandonado sem luta. Alguns dizem que ele morreu de um derrame que a deixou imóvel e sem fôlego. Outros, que sucumbiram a uma doença, talvez agravados pelas duras condições de seu cativeiro. A verdade, como tantas coisas em sua vida, foi perdida no mistério. O que sabemos é que a condessa Isabel Báthory morreu em sua cela, em 1614. Sua morte marcou o fim de uma era de terror, mas não o fim do mistério que a cerca. Sua história ainda está viva, alimentando lendas e alimentando nosso fascínio pelo lado sombrio da natureza humana. Mas quantos existem na lenda da Condessa Sangrenta? Você se pergunta. Certo, a história que vem até nós é tingida de exageros e rumores, alimentados pela morbidade e pela necessidade de um vilão memorável. As acusações de assassinato em massa, banho de sangue com virgens. Tudo isso, embora chocante, precisa de uma análise crítica. Fala-se de 650 vítimas, uma figura que muitos historiadores questionam, com base na falta de evidências vigorosas. Os documentos da época, os testemunhos, muitos foram obtidos sob tortura, uma prática comum na época que, como você pode imaginar, poderia facilmente levar a falsas confissões. Até as próprias acusações parecem estar cheias de contradições e exageros. O resultado de medo, superstição e vingança daqueles que procuraram se livrar de um poderoso nobre. A realidade é provavelmente muito mais sombria, mas também mais humana. Talvez Isabel Báthory fosse uma mulher cruel, sim, capaz de atos violentos. Mas a magnitude de seus crimes, como nos disseram há séculos, é envolvida em uma camada de mistério e lenda, dificultando a separação entre verdade histórica e exagero popular. Lembre-se de que a história foi escrita pelos vencedores. Neste caso, os vencedores tiveram muito interesse em criar um monstro. Mas a história de Báthory não termina aí. Sua lenda transcendeu séculos, tornando-se um ícone da cultura popular. No cinema, a vimos interpretada de várias maneiras, às vezes como um vilão cruel, outros como uma figura trágica, vítima das intrigas políticas de seu tempo. Você já se perguntou como essas representações influenciaram a percepção que temos disso? A literatura também explorou sua figura, de romances góticos que a apresentam como uma criatura sobrenatural às biografias que tentam desvendar a verdade por trás do mito. Cada autor amoldou a sua imagem e semelhança, refletindo as obsessões e os medos de sua própria era. Pense em como a figura da condessa evoluiu com o tempo, adaptando-se às sensibilidades de cada geração. E na arte, Báthory inspirou inúmeros pintores e escultores. De representações realistas a interpretações mais abstratas, sua imagem foi reinterpretada repetidamente, alimentando o mistério que a cerca. O que você acha da imagem projetada nessas diferentes manifestações artísticas? Como essas obras contribuem para perpetuar sua lenda? Mas o que está por trás da lenda? Muitos acreditam que a história da Condessa Sangrenta foi exagerada, até fabricada. Algumas teorias apontam para uma conspiração política. Pense nisso. Isabel Báthory era uma mulher poderosa, pertencente a uma das famílias mais influentes da Hungria. Seus inimigos poderiam ter usado acusações de crueldade como desculpa para desmantelar seu poder e se apropriar de suas terras e fortuna. Talvez a verdade seja muito mais complexa do que parece. Imagine a rivalidade entre famílias nobres, as lutas pelo poder, as intrigas palacianas. A acusação de assassinato poderia ter sido uma ferramenta política para eliminar uma figura desconfortável. Lembre-se de que a pesquisa foi dirigida por pessoas com seus próprios interesses, talvez interessados em aproveitar a situação em seu próprio benefício. Você pode imaginar a agitação que causou no tribunal. O julgamento, é claro, foi um show, mas foi justo? Outra teoria sugere que Báthory foi vítima da superstição da época. Acreditava-se que o sangue jovem poderia manter a juventude e a beleza. Talvez suas ações, embora horríveis, tenham sido resultado de uma crença profundamente enraizada na sociedade do momento. Não se trata de justificá-lo, mas sobre entender o contexto em que os eventos ocorreram. A crença nas práticas ocultas poderia ter influenciado as acusações e o julgamento. Prosode, Speak, prosode rate igual 90%. Mas a história de Báthory não ficou no passado. Sua lenda permaneceu viva, alimentando filmes, livros e peças por séculos. Pense em como seu nome se tornou sinônimo de crueldade feminina. Um arquétipo que transcendeu o tempo e que ainda hoje é assustador. Por que você acha que sua história continua a nos fascinar?
Sua imagem, a de um nobre implacável que torturou e assassinou centenas de jovens, tornou-se um ícone da cultura popular. Foi usado como uma metáfora para poder corrupto, misoginia e perversão do privilégio. Você já pensou em como sua história foi representada em diferentes obras artísticas? Que mensagem você acha que eles tentam transmitir? O legado da Condessa Sangrenta é complexa. Enquanto alguns a veem como vítima de uma conspiração, outros a consideram um assassino em série cruel. Independentemente da verdade histórica, sua lenda influenciou profundamente a cultura popular, moldando nossa percepção do mal e do poder feminino. Como você acha que sua história influenciou sua própria visão mundial? Mas quanto existem nessas histórias terríveis? Você se pergunta se as histórias de tortura e assassinato são reais ou um exagero alimentado pela lenda negra que envolve a Condessa. A chave é analisar fontes históricas com muito cuidado. Os testemunhos coletados durante o julgamento, por exemplo, vêm de servos e camponeses, pessoas que poderiam ter tido motivos para mentir ou exagerar para se vingar ou obter favores. Muitos historiadores modernos questionaram a confiabilidade dessas declarações, apontando a pressão a qual essas pessoas foram submetidas. Lembre-se de que a Inquisição era uma realidade, e as acusações de heresia ou bruxaria eram comuns. É possível que as confissões tenham sido obtidas através da tortura, ou que elas simplesmente se adaptassem ao que se esperava que elas se salvassem. Por outro lado, a evidência física é escassa. Enquanto alguns corpos com ferimentos suspeitos foram encontrados, não há provas irrefutáveis que se conectem diretamente a Báthory com todos os crimes atribuídos a ele. A falta de evidências fortes levou muitos a acreditar que a magnitude de seus crimes foi exagerada, talvez para justificar sua condenação e saques de suas propriedades. Voltando a Isabel Báthory, como você se compara a outros assassinos em série na história, é fácil cair na armadilha de exagerar seus crimes, alimentados pela lenda negra que a rodeia. Mas, se analisarmos os números friamente, é realmente o mais sangrento. Muitos assassinos em série, ao longo da história, excederam em muito o número de vítimas, embora com métodos diferentes. Pense em Jack, o Estripador, cujas vítimas nunca foram encontradas na íntegra, ou nos crimes de Gilles de Rais, um parceiro nobre com uma história de atrocidades igualmente assustadoras. A principal diferença está na propaganda e no contexto histórico. O julgamento contra Báthory foi um evento político, uma tentativa de silenciar uma ameaça à nobreza húngara. O exagero de seus crimes serviu aos interesses daqueles que a acusaram. Por outro lado, outros assassinos, muitas vezes de classes sociais mais baixas, passaram despercebidas ou seus crimes foram minimizados pelas autoridades. Báthory foi excepcionalmente cruel, definitivamente. Mas o asterisco mora asterisco Bland, essa é uma pergunta que requer uma análise muito mais profunda e mais sutil, considerando as fontes e o contexto histórico de cada caso. Compará-lo com outros assassinos em série, como Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, é interessante, mas também enganoso. Seus métodos e motivações eram diferentes, seus contextos históricos completamente diferentes. Báthory agiu em um mundo feudal, com um sistema legal e social muito diferente da nossa, ou da época de Bundy e Dahmer. Compreender sua história exige ir além dos números e entrar na análise do contexto social, político e religioso do século XVI na Hungria. Somente então podemos abordar um entendimento mais completo de seus crimes e seu lugar na história. Mas o que levou Isabel Báthory a analisar sua mente é complicada, uma vez que as fontes históricas são tingidas de exageros e propaganda. No entanto, algumas teorias apontam para uma possível psicopatia. Imagine uma mulher com profunda falta de empatia, incapaz de entender o sofrimento dos outros e com uma necessidade insaciável de controle e poder. Talvez sua educação privilegiada, isolada do mundo real, tenha contribuído para o seu desenvolvimento psicológico. Pense em uma infância em que seus caprichos eram leis, onde a violência e a crueldade não tiveram consequências. Essa falta de limites, combinada com a possível instabilidade emocional, poderia ter tomado um caminho sombrio. Prosódio de Speke. Speke prosódio rate igual 90%. Outra teoria se concentra na possível influência de seus arredores. A sociedade da época era brutal, com grande desigualdade social. Para ela, os camponeses poderiam ter sido vistos como seres inferiores, sem o direito à vida ou respeito. Essa mentalidade, combinada com seu poder e riqueza, poderia levá-la a acreditar sobre a lei. É importante lembrar que não podemos diagnosticar alguém que viveu séculos atrás. Mas, estudando sua vida e as ações atribuídas a ele,
Podemos especular sobre os possíveis fatores que contribuíram para o seu comportamento. E embora nunca saibamos com certeza o que estava passando por sua mente, analisar sua história nos ajuda a entender a complexidade do mal. Imagine a Hungria do século XV, um reino fragmentado, constantemente ameaçado por invasões otomanas. A nobreza, a que Báthory pertencia, desfrutava de um poder quase absoluto sobre suas terras e camponeses. Eles eram tempos de guerras, intrigas palacianas e uma profunda desigualdade social. Para você, entender esse contexto é essencial para entender as ações de Isabel. O poder político estava concentrado na figura do rei, mas a influência das grandes famílias nobres, como a de Báthory, foi imensa. Eles poderiam controlar territórios inteiros, administrar a justiça quase autonomamente, na prática, agir com impunidade. Esse sistema feudal, com seus abusos e desigualdades, era o terreno reprodutor perfeito para a violência e a arbitrariedade. Pense na vida cotidiana. A maioria da população era camponesa, sujeita a trabalho forçado e com poucas oportunidades. A justiça era difícil e arbitrária, e a vida era precária. Nesse ambiente de opressão e falta de direitos, as ações de Isabel, por mais horríveis, devem ser entendidas no contexto do tempo, embora isso não a justifique. Pense no tempo. A magia era real para muitas pessoas. Não era um jogo, mas uma força poderosa que poderia influenciar a vida e a morte. Para Isabel, a crença na magia negra era algo todos os dias, não uma fantasia. Dizia-se que ele acreditava no poder do sangue jovem de manter sua juventude e beleza, uma ideia aterrorizante que estava perfeitamente emoldurada nas superstições da época. Lendas falam sobre rituais estranhos, banhos de sangue de camponeses jovens, todos com o objetivo de conservar sua beleza. Para ela, eles não eram crimes, mas práticas mágicas necessárias para manter sua juventude eterna. Esse pensamento, enraizado nas crenças populares da época, justificou-o em sua própria mente, embora não nos olhos da lei. Mas até que ponto ele realmente era crente ou simplesmente usou a superstição como desculpa para suas ações? Alguns historiadores acreditam que a magia era uma justificativa para suas ações, uma maneira de fugir da responsabilidade de seus crimes. Independentemente de sua verdadeira crença, a superstição da época desempenhou um papel fundamental no contexto de suas atrocidades. Imagine a Hungria do século XVII. Para você, uma mulher da época, a vida foi uma luta constante pela sobrevivência. Seu papel foi definido por sua posição social, geralmente subordinada à dos homens. Se você era nobre, seu destino estava ligado ao casamento, um acordo estratégico em vez de uma união de amor, com o objetivo de garantir o poder e a riqueza de sua família. Você dependeria completamente do seu marido, com quase nenhum direito ou sua própria voz. Se você era camponês, a situação era ainda mais precária. Seu dia a dia se concentrou no trabalho duro no campo, sem descanso, sob o jugo da pobreza e falta de oportunidades. Sua vida foi marcada pelo ciclo interminável do trabalho agrícola, com poucas possibilidades de educação ou subida social. A maternidade era uma constante, com uma alta mortalidade infantil que supunha uma tragédia recorrente. Em qualquer extrato social, a educação para as mulheres era limitada, restrita a tarefas domésticas e preparação para o casamento. Seu acesso ao conhecimento e à cultura era mínimo, o que o deixou em uma posição de vulnerabilidade à manipulação e à opressão. Superstições e crenças populares, tão arraigadas na sociedade, tiveram um grande impacto em sua vida diária, moldando seus medos e expectativas. Pense no sistema judicial da época. Um labirinto de privilégios e corrupção. A justiça, se puder ser chamada assim, dependia em grande parte da posição social do acusado. Se você fosse nobre, tinha muito mais possibilidades de ficar impune, mesmo diante de acusações sérias. O poder da nobreza se estendeu ao mesmo tribunal, influenciando diretamente o resultado dos julgamentos. Para uma mulher de classe baixa, a justiça era uma quimera, uma miragem em um deserto de desigualdade. Prosodic Speak. Speak prosode rate igual 90%. Os testes eram frequentemente subjetivos, com base em testemunhos ou tortura não confiáveis para obter confissões. A tortura, uma prática comum, não era um método para buscar a verdade, mas uma maneira de obter uma confissão, independentemente de sua veracidade. Imagine o terror de ser submetido a esse processo, sem a possibilidade de uma defesa justa ou um julgamento imparcial. A falta de garantias processuais deixou as pessoas vulneráveis à manipulação e injustiça. A burocracia foi lenta e ineficiente, os processos judiciais continuaram por anos, deixando as vítimas e suas famílias em uma situação de desamparo. A corrupção foi endêmica,
Os subornos e a influência dos poderosos distorceram o curso da justiça. Em um sistema tão defeituoso, as possibilidades de obter justiça para as mulheres, especialmente as de classe baixa, eram praticamente nulas. Era um sistema projetado para perpetuar a desigualdade e a impunidade. Imagine por um momento a história que eles contaram sobre Isabel Bathory. Banhos de sangue, centenas de vítimas, uma sede insaciável de crueldade. Mas o que é verdade em tudo isso? A verdade é que a lenda da Condessa Sangrenta cresceu e foi distorcida ao longo do tempo, alimentada pelos rumores e exageros de uma época em que a informação era escassa e a superstição floresceu. Muitos dos crimes atribuídos a Bathory nunca foram fortemente comprovados. Os testemunhos, obtidos sob tortura e pressão, são altamente questionáveis. Lembre-se do contexto: um sistema judicial corrupto e parcial, onde a nobreza desfrutava de impunidade. A acusação contra ela poderia ter sido uma manobra política para se livrar de uma mulher poderosa e independente. O número de vítimas, estimado em centenas, é provavelmente um exagero. A pesquisa moderna sugere uma figura muito menor, embora trágica. E o método do banho de sangue, embora sejam mencionados nos documentos da época, há dúvidas razoáveis sobre sua veracidade e extensão. Não vamos esquecer que a propaganda e a lenda negra desempenharam um papel crucial na construção de sua imagem. Pense no terror que teve que reinar na região. Rumores sobre os crimes da Condessa se estendiam como pólvora, alimentando a paranoia em cada vila e castelo. As pessoas viviam com medo constante, sussurrando histórias aterrorizantes em voz baixa, com os olhos constantemente alertas, temendo que a próxima vítima pudesse ser qualquer um, mesmo eles mesmos. A nobreza, acostumada a uma certa ordem e segurança, foi abalada por suas fundações. A confiança entre as pessoas desapareceu, substituída por uma profunda desconfiança que envenenou todos os relacionamentos. A atmosfera de medo se tornou uma espada de dois gumes. A suspeita caiu sobre quem se destacou, para ter uma posição privilegiada ou simplesmente acordar inveja. As acusações foram facilmente lançadas, alimentadas pelo pânico coletivo e pela falta de evidências sólidas. A justiça, já frágil na época, estava impressionada com uma enxurrada de queixas e contradições, muitas delas infundadas, mas geradas pelo clima de terror reinando. A incerteza prendeu a todos, gerando um estado de ansiedade, desconfiança generalizada. O impacto social foi devastador. A economia da região se ressentiu devido à insegurança e à paralisia das atividades diárias. As relações sociais quebraram. A confiança desapareceu e a colaboração da comunidade se tornou impossível. A sociedade foi fragmentada, pois cada pessoa se concentrava em sua própria sobrevivência, para se proteger do possível perigo de que seu vizinho, seu amigo e até um membro de sua própria família. O terror se tornou o elemento dominante, transformando a vida social em um cenário de medo e desconfiança perpétua. Imagine, por um momento, as paredes de Xeste falando. Quais segredos mantêm suas pedras sobre os horrores cometidos por dentro? Muitos documentos foram destruídos, outros manipulados, e a verdade sobre o escopo dos crimes de Bathory foi perdida no labirinto do tempo. As investigações da época foram imparciais ou influenciadas pela política e rivalidades da nobreza húngara? Você se pergunta, quantas vítimas houve realmente? Os números oficiais são arrepiantes, mas eles representam a verdade completa ou apenas uma fração de atrocidade? Fala-se de dezenas, até centenas de jovens desaparecidos. Quantas histórias foram deixadas de maneira não coassociada? Quantas famílias quebraram a crueldade da Condessa, sem que ninguém saiba a verdade? O mistério persiste em torno da participação de seus cúmplices. Eles estavam meros instrumentos em suas mãos ou estavam envolvidos na barbárie como ela? Até que ponto seus crimes chegaram? Houve uma rede de cumplicidade que protegeu a Condessa por anos, permitindo que o assassinato continuasse sem punição. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Mas você vai se perguntar, por que Bathory se tornou um símbolo tão poderoso? Sua história, envolvida em mistério e exageros, a projeta como a encarnação do mal feminino. A sociedade patriarcal da época precisava de uma cabra expiadora, uma figura que incorporava os piores temores sobre as mulheres. Poder descontrolado, desencadeia a sexualidade, crueldade sem limites. Bathory, com sua riqueza e aparente impunidade, tornou-se a tela perfeita para projetar essas ansiedades. A crueldade extrema é atribuída a ele, mas quanto disso é verdade e quanto é o produto de uma propaganda cuidadosamente orquestrada por homens poderosos que temiam sua influência e riqueza? A imagem de Bathory, a Condessa Sangrenta,
Foi construída e perpetuada para servir a um propósito político e social. Serviu para reafirmar a ordem estabelecida e manter as mulheres em seu lugar. Pense nisso. O que aconteceria se um homem de sua posição e com sua riqueza teria cometido atos semelhantes? Seria lembrado da mesma maneira? A resposta é provavelmente um retumbante. Simbolismo de Bathory está no investimento de papéis de gênero, em subversão, até fictícia ou exagerada, da ordem social. Ela se tornou a monstro por excelência, um reflexo dos profundos medos de uma sociedade que precisava controlar o poder feminino. Mas sua lenda transcendeu a história. Você já se perguntou como uma figura tão sombria conseguiu se perpetuar na cultura popular? A resposta é encontrada na literatura. Autores de diferentes épocas descobriram na figura de Bathory uma musa fascinante, uma fonte inesgotável de inspiração para explorar questões como poder, crueldade e natureza feminina em um contexto histórico complexo. De romances góticos às histórias modernas, seu nome ressoa como um eco do passado, distorcido e amplificado pela fantasia. Pense no número de romances, poemas e peças que o consideraram protagonista. Analisando esses trabalhos, vemos como a figura da Bathory se transforma e se adapta a cada contexto literário. Às vezes, é representado como um monstro implacável, um ser puro, ser mau. Em outras ocasiões, é humanizado, explorando as possíveis causas de suas ações, apresentando uma perspectiva mais complexa e diferenciada. O que cada autor procura reinterpretar sua história? A análise literária desses trabalhos nos permite entender como a figura de Bathory evoluiu ao longo do tempo, refletindo as preocupações e preconceitos de cada época. É um processo fascinante que nos fala não apenas da própria condessa, mas também da sociedade que a criou e julgou. Quais aspectos da história de Bathory ressoam mais na literatura contemporânea, e quais foram esquecidos? Mas a literatura não é o único lugar onde a Condessa Sangrenta encontrou imortalidade. O cinema, com sua capacidade de visualizar os inimagináveis, adotou sua história, oferecendo-nos diferentes interpretações de sua vida e crimes. De adaptações fiéis a histórias históricas a versões mais livres e de fantasia, a figura de Bathory cativou diretores e roteiristas há décadas. Você já se perguntou como eles abordaram seu caráter na tela grande? Alguns filmes se concentram na crueldade cruel, mostrando cenas explícitas, embora sempre dentro dos limites da censura de seu tempo, de seus supostos atos. Outros, por outro lado, entram em sua psicologia, buscando entender as motivações por trás de seu comportamento. Você encontrará versões que o apresentam como vítima de patriarcado, preso em um sistema que a forçou a agir dessa maneira. Que perspectiva é mais convincente para você? A análise cinematográfica dessas adaptações revela um fascínio constante pela ambiguidade de seu caráter. Não é simplesmente um vilão unidimensional. A complexidade de sua história, com suas luzes e sombras, permite que os cineastas explorem diferentes questões, da natureza do poder à corrupção moral, através da violência de gênero e da construção da identidade feminina em um contexto histórico tão complexo quanto o da Europa moderna. Cada filme oferece uma nova perspectiva, uma nova leitura da lenda. Mas o fascínio por Bathory transcende a tela. A arte, em suas múltiplas formas, retratou sua lenda, oferecendo interpretações que variam da representação direta de sua figura a metáforas mais sutis de sua crueldade. Observe como os artistas capturaram sua essência, às vezes como uma figura imponente e sedutora, outros como um monstro cruel. A ambiguidade de sua imagem, tão típica da lenda, se reflete na diversidade de suas representações artísticas. Pense nos detalhes. Como seu rosto é representado, que emoções transmite seu olhar, o que simboliza sua roupa, a escolha da cor, a textura dos tecidos, até a posição de suas mãos. Tudo contribui para a construção de uma narrativa visual. Alguns artistas mostram isso como uma figura poderosa, quase real, enquanto outros o apresentam como um ser monstruoso, refletindo a dualidade inerente à sua história. Prosódia de Speak. Speak, Prosódia rate igual 90%. A análise desses trabalhos não se limita à descrição simples. Você também pode interpretar a mensagem que cada artista queria transmitir. Quais aspectos de sua história são enfatizados? Que emoções procura evocar o trabalho? Analisando a composição, a paleta de cores e os símbolos presentes, você pode entender como a arte ajuda a perpetuar e, ao mesmo tempo, reinterpretar a lenda da Condessa Sangrenta. Mas seu impacto vai muito além das pinturas e esculturas. Pense no cinema. Por exemplo, Bathory inspirou inúmeros filmes, livros e videogames, tornando-se um ícone de terror e fascínio pelo escuro. Sua história, embora possivelmente exagerada,
Alimentou a imaginação popular há séculos, alimentando a narrativa da mulher amaldiçoada, poderosa e cruel. Seu nome se tornou sinônimo de crueldade, mas também de um certo fascínio perverso. Porque sua lenda continua nos cativando tanto, talvez seja a mistura de horror e mistério. A sombra da verdade histórica escondida sob uma camada de lenda negra que nos atrai. É a história de uma mulher que desafiou as regras de seu tempo, mesmo através da brutalidade. Na literatura, música e até no teatro, a Condessa Sangrenta encontrou seu espaço. Foi reinterpretado, transformado e reinventado repetidamente, adaptando-se às sensibilidades de cada época. Sua figura transcendeu os limites da história para se tornar um arquétipo, um símbolo do que tememos e, ao mesmo tempo, que nos intriga. Mas o que tudo isso significa hoje? Bathory não é apenas um caráter histórico, tornou-se um arquétipo, um símbolo de crueldade feminina que, curiosamente, fascina e repele em partes iguais. Sua história, embora sombria e terrível, continua a nos cativar, alimentando nossa sede de histórias de horror e mistério. Seu nome ressoa na cultura popular, um eco dos séculos que nos lembra a complexidade e a escuridão do passado. Pense em filmes de terror, romances góticos, videogames. A imagem da Condessa Sangrenta, com suas vestes negras e seu olhar penetrante, aparece repetidamente, reinventando-se ao longo dos anos. Ela é uma musa escura, uma figura que incorpora nossos piores medos e, ao mesmo tempo, nosso fascínio pelos proibidos. Sua lenda persiste porque ele toca questões universais: poder, corrupção, justiça, vingança. É uma história que se adapta a cada época, que é constantemente reinterpretada através de diferentes lentes. E é precisamente essa capacidade de se adaptar que o mantém vivo hoje, tornando-o um fenômeno cultural que transcende o tempo. Então, o que você se encaixa depois de conhecer a história da Condessa Sangrenta? Talvez uma sensação de inquietação, uma mistura de fascínio e horror. É fácil cair na armadilha de julgá-la de nossa perspectiva moderna, mas devemos lembrar o contexto histórico. Sua vida, embora brutal, nos conta sobre uma era diferente, de uma sociedade com normas e crenças de que hoje são estranhas e até assustadoras. A lenda de Bathory, construída ao longo dos séculos, excedeu em muito a realidade histórica. É um aviso sobre poder, manipulação e crueldade humana, mas também sobre como as histórias são transformadas e ampliadas com o tempo. Quantos estão nas acusações? Quanto é o produto da propaganda e exagero? Essa é uma pergunta que ainda está aberta ao debate. No final, a história de Elizabeth Bathory nos convida a refletir sobre a natureza humana, sobre nossa capacidade de bem e mal. Isso nos lembra que o passado, embora distante, continua a falar conosco, sussurrando lições sobre poder, justiça e fragilidade da verdade. E você? O que você acha? O que te deixou a história da Condessa Sangrenta? Certamente você se pergunta, foi realmente tão cruel quanto eles pintam? A verdade é complexa. Fontes históricas são principalmente histórias dos inimigos de Bathory, escritos com o objetivo de desacreditá-lo. Muitos historiadores discutem a veracidade das acusações mais extremas, embora ninguém negue que seu comportamento fosse, pelo menos, estranho e questionável. Quantas vítimas realmente tinham? Aqui a incerteza é ainda maior. Os números considerados, variando de dezenas a centenas, são baseados em testemunhos e exageros não confiáveis. Não existe um registro preciso e objetivo do número real de vítimas, e provavelmente nunca haverá. E o famoso banho de sangue? Isso é verdade, embora a lenda seja popular, há poucas evidências históricas que a confirmam. Acredita-se que seja um exagero de acusações, uma maneira de aumentar o horror associado aos seus crimes. A realidade, como geralmente acontece, é muito mais escura e menos espetacular. Prosódia de Speak. Speak, prosódia rate igual 90%. Finalmente, por que a mulher mais sanguínea é considerada na história? Isso é uma questão de interpretação. Embora seus crimes fossem horríveis, compará-lo diretamente com outros líderes históricos e figuras responsáveis por massacres de grande escala requer uma consideração cuidadosa do contexto e das evidências disponíveis. Sua fama se deve em parte ao fascínio e morbidade que desperta sua figura. E chegamos ao final deste capítulo sobre a Condessa Sangrenta. Antes de dizer adeus, quero agradecer por me acompanhar nesta viagem pela história de Isabel Bathory. Seu interesse é o que torna esses vídeos possíveis. Também quero expressar minha gratidão a todos os pesquisadores e historiadores cujas obras foram fundamentais para a criação deste vídeo. Sua pesquisa meticulosa e análise crítica tem sido a base de tudo o que você viu. E, é claro,
Não posso esquecer as pessoas que colaboraram na edição, música e efeitos especiais. Seu talento tem sido essencial para dar vida a essa história e torná-la mais atraente para você. Obrigado a todos. Lembre-se de que você pode encontrar todas as fontes consultadas na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado deste capítulo e espero por você no próximo. Mas nossa história não termina aqui. O que você acha do legado de Isabel Báthory? Você acha que sua história é um exagero, uma lenda negra ou uma realidade terrível? Eu adoraria ler suas opiniões nos comentários. Compartilhe seus pensamentos, suas dúvidas, suas próprias investigações. Qualquer contribuição é bem-vinda. E se você tiver apaixonado a figura da Condessa Sangrenta, encorajo você a investigar por conta própria. Existem muitas fontes, algumas contraditórias e outras fascinantes. Procure informações em livros, artigos acadêmicos, documentários. Descubra a verdade por si mesmo. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Talvez eles também estejam interessados em conhecer a história dessa figura histórica enigmática. Ajude-me a espalhar o conhecimento e a gerar um debate interessante sobre a figura de Isabel Báthory. Aguardo seus comentários. Espero que você tenha encontrado a história da Condessa Sangrenta. Se você gostou, se inscreva para obter mais histórias sombrias. O que você acha do seu legado? Deixe nos comentários. Prosódia Speak.